Boa noite, graça e paz. Minha internet está caindo. É a terceira vez que eu tento transmitir. E eu vou estar lendo a mensagem a qual o Senhor colocou ao meu coração, para estar sendo ministrada referente à campanha E Deus não faz segredo a seus filhos. Ele revela aos seus escolhidos, os profetas e profetizas. Livro de Lucas, capítulo 17, versículo 26 e 29. E como aconteceu no tempo de Noé, também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e fez morrer a todos, como também aconteceu nos dias de Ló. Eles comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. A vida aqui dessas pessoas, ela seguia normalmente, onde as pessoas comiam, bebiam, casavam-se, compravam, vendiam, plantavam, colhiam. A rotina dessas pessoas, elas envolvem de tal modo que já não conseguimos mais pensar em outra coisa. O consumismo a qual nós vivemos contribui para aumentar em muitos de nós essa total detenção, a dimensão mais profunda da vida. O ser humano, ele está preso a essas coisas nos dias de hoje, como exemplo da história qual foi lida, antiga, do povo de Deus, aonde Jesus alerta os seus seguidores que para que estejam atentos e se mantenham vigilantes. Não podemos interferir no tempo. O tempo, ele não muda. O relógio, ele não para. E não devemos ficarmos despercebidos, e sim estarmos preparados para o momento e a hora em que Deus enviará o seu Filho Jesus Cristo para buscar a sua igreja. Ao dia em que Deus fizer presente dentro do nosso tempo. Pode ser hoje, pode ser amanhã, ou pode ser também daqui a 1000 anos. Muitos cristãos, nós vemos que nas primeiras comunidades, não tendo realizado a sua esperança de vida, correm o risco de levar uma vida sem compromisso, acomodada. Não buscam a Deus, como se tivesse perdido o sentido de viver. O evangelista aqui fala e chama a atenção para o risco dessa atitude pessimista, que as pessoas bebiam, comiam, casavam-se, davam-se em casamento. E em nossos dias atuais não é muito diferente. Dias onde muitas pessoas entram nessa onda e acham normal. Vemos aqui os acontecimentos, essa pandemia que veio e afastou muitas pessoas de dentro da igreja. É preciso manter a fé viva, a chama e a esperança do Espírito Santo dentro do nosso coração. O livro de Lucas, capítulo 17, versículo 30 e 32 diz: o mesmo acontecerá no dia em que o Filho do Homem for revelado. Neste dia, quem estiver no terraço ou tiver utensílios em casa, não desça para recolher. Aleluia. Assim também, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrem-se da mulher de Ló. Para enfrentar aqui o que nós vemos aqui nesta passagem, a crise e a perturbação, é necessário saber resistir os temores e a tantos projetos enganadores e manter o testemunho de Jesus. O testemunho que Jesus usa nas comparações tiradas aqui na Bíblia. Aleluia. Os cristãos,
eles estão afastados, estão adormecidos e é tempo de despertar. O livro de Lucas ainda nos adverte no capítulo 17, versículo 33 e 35, diz assim: quem procurar salvar a vida vai perdê-la, e quem perder a vida vai salvá-la. Eu lhes digo, naquela noite 2 estarão na mesma cama, e será tomado o outro e será deixado o outro. 2 mulheres estão moendo juntas, uma será tomada e a outra deixada. Assim será na vinda do Filho de Deus, Jesus Cristo. E esta vinda, ela está próxima. Os sinais, eles estão aí. Chuvas escassas, lugares que não estão chovendo, outros lugares que chovem demais, é vulcão, é desgraça em alguns países que estão sendo tomados, países que estão andando e vivendo dias de perseguição, dias de lutas. Então é tempo de buscar, é tempo de dobrar o joelho, apresentar a nossa família em oração. Existem muitas pessoas que nesse exato momento estão passando dificuldade, não tem comida dentro de casa, não tem um alimento no celeiro, estão passando dias difíceis na terra. E nós vemos que tem se levantado muitos falsos profetas pregando o evangelho, distorcendo a palavra de Deus. Sejam bem-vindos, missionária Eva e Eduardo, meu primo amado e querido. Então nós temos visto aqui falsos profetas têm se levantado, revelado muitas das coisas a qual o povo não precisa ouvir. O povo precisa despertar. A Bíblia fala em Provérbios que não havendo profecia, o povo perece. Então Deus, ele levanta profetas na terra, profetizas, para alertar o povo o que há de vir. E como foi lido aqui no livro de Lucas, capítulo 17, versículo 37. Então os discípulos perguntaram: onde, Senhor? Ele respondeu: aonde estiver o corpo, aí também se ajuntarão os urubus. Então aqui nós vemos que quem procurar salvar a vida vai perdê-la, e quem perder a vida vai salvá-la. Só se sente realizado na vida a pessoa que for capaz de doar-se pelos outros. O amor ao próximo que nós vemos aqui, ele perde o sentido da vida quem quiser consertá-la só para si mesmo. Então este conselho de Jesus é a confirmação mais profunda da existência humana. O sentido da vida está na doação de vida. Jesus, ele se doou para salvar a humanidade. Jesus, ele entregou, ele morreu na cruz do Calvário para nos salvar, para te salvar, para fazer sacerdote, para te fazer geração eleita, e não quem dorme, e não aquele que fica vivendo de bengala, dependendo de falsas profecias, se segurando e se apoiando naquilo que não é de Deus. Por falta de conhecimento, diz o Senhor, o meu povo perece. Esses tempos atrás compartilharam comigo um áudio, e eu até fiquei meio abalada com aquele áudio, porque se for uma pessoa que sofre de depressão, uma pessoa que sofre de ansiedade, que sofre de pânico, se ouvir um áudio daquele, essa pessoa vai cometer um suicídio, vai tirar a própria vida. Então, muitas das vezes, por falta de sabedoria, por falta de entendimento, essas pessoas saem compartilhando mensagens negativas, mensagens de destruição, mensagens de que o mundo vai acabar. Sim, vai chegar o momento certo, mas Jesus Cristo, ele vai vir primeiro. Jesus, ele vai vir buscar a igreja. Então é o sinal. Os sinais, eles estão acontecendo. Tudo isso que está acontecendo é bíblico. O povo ainda não passou nem metade daquilo que ainda há de vir. Diz a palavra de Deus: certa vez o Senhor me mostrou, me levou em um monte muito alto,
E eu perguntei: Senhor, que lugar é esse? E ele disse para mim: esse país é a Venezuela. Eu falei: Senhor, por que o Senhor me trouxe aqui neste lugar? E o Senhor me disse: olha, existe um grande principado que está dominando sobre este país. As pessoas vão sofrer muito nesse país. E o Senhor disse: é necessário que vocês levantem um clamor para essa nação. Esse povo vai perecer, esse povo vai sofrer. E nós temos recebido notícias daquele país onde muitos já estão sofrendo, muitos já estão sofrendo perseguição, é o domínio. Então nós vemos as profecias sendo reveladas. Deus, ele revela aquilo que há de acontecer aos seus filhos, porque o Senhor, ele nos ama e ele não permite que os seus servos venham sofrer. Então aqui nós temos no livro de Lucas, capítulo 17, versículo 37, que diz: então os discípulos perguntaram: onde, Senhor? Né? E ele respondeu: onde estiver o corpo, aí também se ajuntarão os nubus. Então essa resposta de Jesus aqui é uma resposta enigmática, que alguns acham que Jesus lembra a profecia de Ezequiel. Ela é retomada do livro de Apocalipse, no qual o profeta aqui se refere à batalha final, né, contra os poderes do mal. As aves de rapina, o urubu, eles serão convidados para comer a carne dos cadáveres. Se você quiser depois estar lendo a Bíblia, esse versículo ele se encontra lá em Ezequiel, capítulo 39. Eu vou estar lendo aqui para você na minha Bíblia. Então, por falta de entendimento da palavra, por falta de buscar aprender da palavra de Deus, o povo perece, o povo sofre. Bem, 39. A partir do versículo 4. Nos montes de Israel cairás, tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo, e as aves de rapina, e toda a espécie, e os animais do campo te darei por comida. Agora lá no 17 até o 20. Tu, pois, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová: dize às aves de toda a espécie e a todos os animais do campo: ajuntai-vos e vinde, congregai-vos de toda a parte para o meu sacrifício, que eu ofereci por vós, um sacrifício grande nos montes de Israel, e comei carne e bebei sangue. O 20. E a minha mesa fartar-vos-ei de cavalos, de carros, de valentes e de todos os homens de guerra, diz o Senhor Jeová. Agora vamos estar lendo o livro de Apocalipse, capítulo 19. Se você estiver entendendo o mistério da palavra de Deus, você vai ver que essa palavra é uma palavra profunda. Capítulo 19, versículo 17 e 18. Diz assim a palavra do Senhor: E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus,
para que comais a carne dos reis, a carne dos tributos, a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e a carne dos que sofrem, eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes, e vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àqueles que estavam sentados sobre o cavalo, ao seu exército. Aleluia, até aqui. Então nós vemos aqui que Jesus estava alertando. Então todos aqui acham que isso é um simples provérbio, um simples ditado, né? Que significava ao povo: onde tem fumaça tem fogo, né? Eu não sei se você já ouviu falar esse provérbio. Então aqui, diante das preocupações, o quanto ao fim dos tempos, Jesus ele destaca que isso é muito importante para que a igreja esteja preparada. Então vai vir dias piores, vai vir dias de fome, vai vir dias de perseguição, vai. Então é tempo de você despertar. Os sinais eles estão aí, é vulcão, né? É a perseguição de pessoas que servem a Jesus. Existem alguns países aí que é proibido você se encontrar uma Bíblia, o aplicativo da Bíblia no celular. Essas pessoas, elas são... A minha internet está caindo, consegui voltar. Aleluia. Então aqui nós vemos que as pessoas, por falta de entendimento, estão perecendo. Não estão entendendo o que está acontecendo. Então muitas pessoas não entendem, tem algo distorcido acerca de profeta e profetiza. As pessoas acham que porque é profeta vai sair profetizando, vai sair revelando o que vai acontecer, o que aconteceu. As pessoas elas não buscam na palavra de Deus a verdadeira revelação. Buscam aqueles que se intitulam profetas. O verdadeiro profeta, ele não se intitula profeta. Ele não se intitula, ele não sai dizendo para todos: eu sou profeta. Não. O verdadeiro profeta é aquele que, quando Deus fala com ele, ele fala para o povo. Esse é o verdadeiro profeta. Quando Deus chama e fala: diz ao meu povo, alerta ao meu povo o que há de vir. Aí o profeta se levanta e anuncia ao povo, aos seus filhos, aos escolhidos. Então é importante você saber o que é profeta. As pessoas acham que o que é profeta é aquele que sai falando de macumba, ó, fizeram macumba para você, se você quiser que eu desfaça, você deposita lá na minha conta uma quantidade X em dinheiro. Então as pessoas estão se distorcendo demais, e a Bíblia fala que por falta de entendimento muitos estão perecendo, muitas pessoas estão sofrendo. Hoje o presbítero Elias ele ministrou no grupo uma palavra profunda. A missionária Eva também deixou lá no grupo uma palavra poderosa. Ela até também referiu a esta passagem aqui, onde que nos dias, como nos dias de Noé, muitos comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento. E não é diferente nos dias de hoje. As pessoas têm as suas vidas, sua rotina, o seu dia a dia. Muitos ainda se casam, né? Muitos ainda têm a sua rotina, vão para a faculdade, têm os seus afazeres, os seus compromissos. Não é diferente. Deus, ele tem guardado o seu povo. Deus, ele tem velado pelos seus filhos. Ele não vai permitir que nenhum mal, nenhuma arma forjada contra ti, contra a tua casa, contra a tua família prevaleça. Porque o que há de se cumprir, ele está aqui, ó, na palavra de Deus, a Bíblia. A Bíblia é a verdadeira profecia. Você quer saber o que vai acontecer? É só você ler a Bíblia. Começa a ler a Bíblia, começa a buscar de Deus. Aqui você vai encontrar o verdadeiro conhecimento, a verdadeira profecia. Não dê ouvidos
aos falsos profetas. A palavra de Deus fala que nos últimos dias muitos seriam enganados por falsos profetas, até os escolhidos seriam enganados. Então não se deixe ser enganado, mas antes peça sabedoria para o Espírito Santo, para que venha te dar discernimento se esse profeta verdadeiramente é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, se aquilo que ele está falando é verdadeiramente está escrito na palavra. Então, por causa disso, meus amados, as pessoas têm distorcido, não têm dado entendimento, não têm entendido o que é profeta. Eu vou ver aqui um negócio e eu já falo para vocês. Aleluia. No dicionário diz assim: profeta, pessoa que anuncia o desígnio divino, que prediz acontecimentos por inspiração de Deus. Deus falava aos hebreus através dos seus profetas. Então, aqui nós vemos que profeta é um homem inspirado, é uma mulher inspirada por Deus, separado por Deus. Nem todos são profetas, nem todos são evangelistas, nem todos. Então, cada pessoa tem o seu ministério, cada pessoa tem o seu chamado. E hoje em dia, muitos são intitulados profetas. Eu sou profeta, aquela é profeta, eu sou profetisa. Só que não entendem o verdadeiro significado do que é profeta. Profeta, pessoa que faz anúncios, predições, desígnios divinos das circunstâncias ou acontecimento por inspiração divina. Pessoa que acredita prever o futuro ou supostamente faz. Aqui eles falam que é vidente, adivinho, mas não. Antigamente eles falavam que era. Mas hoje, nos dias de hoje, é o Espírito Santo, né? Que nos inspira através de revelações dadas pelo Espírito Santo. Deus, ele revela aos seus escolhidos através de sonhos, através de visões. O Senhor, ele revela aos seus filhos. Ele não deixa que ninguém seja enganado. Então essa é a definição do que é profeta. Esses dias uma irmã, me compartilhou um vídeo. E nesse vídeo, esta missionária, essa suposta missionária, ela dizia assim: você presta atenção, viu, irmão? Não é tudo que você tem que acreditar, não é tudo que você ouve. Você tem que ter entendimento. Se você tiver entendimento da Bíblia, você não vai deixar que qualquer palavra, qualquer coisa que vem de lá de fora venha, te enganar. Então, por falta de conhecimento, você acaba sendo enganado. Essa mulher, ela falava que ela ficou doente, né? E nesse tempo que ela ficou doente, que ela ficou em coma, ela ficou 15 dias em coma, que ela foi levada, ela foi arrebatada, né? E nesse momento que ela foi arrebatada, ela disse que foi pro inferno. Lá no inferno, ela viu pessoas que serviam a Deus, que estavam lá já perecendo, que já estavam sofrendo, né? E quando ela falou aquilo, na mesma hora eu já parei de ouvir o áudio, porque não existe ninguém lá no inferno. Ninguém foi lançado no inferno, ninguém foi ao céu, senão aquele que desceu, que é Jesus Cristo. Ele sim, ele desceu, ele subiu, ele está ao lado de Deus, né, à direita de Deus Pai, e irá de voltar para buscar a igreja. E quando ele voltar para buscar o seu povo escolhido, remido, sim, aí nós seremos levados diante do tribunal e cada um será julgado pelas suas obras. Aqueles que foram fiéis a Deus, fiéis a Jesus Cristo, esses serão coroados, receberão seu galardão, né, que está preparado para aqueles que venceram a tribulação, venceram a perseguição. Esses sim entrarão na Nova Jerusalém, a cidade a qual Jesus foi preparar para os seus. E aqueles, amados e queridos irmãos, que não fizeram, não andaram de acordo com a palavra, aqueles que mataram, aqueles que roubaram, aqueles que mentiram,
tudo que tem de ruim cometeram, esses serão lançados no inferno. Então ninguém foi lançado no inferno. O inferno não tem ninguém, né? Então eles serão lançados. Ninguém foi lançado ainda. Então você tem que ter discernimento naquilo que você ouve. Nem tudo que você ouve é de Deus. Então essa irmã, ela fala que ela foi levada e lá ela viu pessoas que eram pastores, que eram missionários, que estavam lá no inferno. Não, a pessoa quando morre, ela dorme no Senhor, ela aguarda o momento ao qual ela será chamada diante do tribunal de Deus. Então ninguém foi chamado ainda, Jesus ainda não voltou, Jesus está às portas, né? Jesus está às portas. Então se prepara, meu amado e meu querido irmão, porque dias piores virão. Você acha que tá difícil, vai ficar pior? Sim, mais missionário, que palavra mais pesada que você tá tendo. Sim, isso é bíblico. A perseguição, ela está às portas. Então é momento, aproveita o momento que você tem para falar do amor de Jesus. Aproveita o momento que você pode pegar a sua Bíblia e sair pregando o evangelho, sair falando da salvação para todos aqueles que precisam ainda, que não conhecem. Então, porque vai chegar um momento aqui no Brasil em que muitos serão ainda impedidos de sair pregando o evangelho. As igrejas, as portas serão fechadas. Então aproveite o tempo que você tem aqui nesse país que nós vivemos, porque existem muitos países onde você não pode nem ter mais a Bíblia, um aplicativo da Bíblia no seu aparelho. Se você for pego com o aplicativo da Bíblia, a sentença é a morte. Então, esses tempos atrás, eu até vi um vídeo de missionárias que estavam pregando o evangelho lá no Afeganistão, se eu não estiver enganada. Eles colocaram elas dentro do saco ali, jogaram em praça pública e ali elas morreram dentro daquele saco, asfixiada. Eu procurei saber se era verdadeira aquela notícia. Alguns sites, para abafar o caso, colocou que era boato, mas não existe boato igual aqueles, porque tinha umas mulheres que estavam ali caídas e a boca do saco estava amarrada e elas já estavam mortas. Então, assim, elas estavam somente com roupas íntimas. Por quê, meu amado e querido irmão? Porque ela pregava o evangelho. E vai chegar um momento aqui no Brasil em que nós seremos impedidos também de pregar. Aqui no Facebook existem algumas coisas que já não podem falar, já não pode mais dar glória a Deus, já não pode mais falar, né? Porque uma lei, se der em glória a Deus, eles correm o risco de ser bloqueado, de perder a conta. Então já começou. O chip já foi lançado. O chip que vai ser colocado nas pessoas, ele já foi construído, esse projeto já está pronto, aguardando ser liberado para ser implantado nas pessoas. Então nós vemos os sinais. Os sinais, eles estão aí visíveis. Os rios que estão secando, a chuva que está escassa. É fome, né? É perseguição. O presbítero Elias, ele falou que no lugar onde ele mora, muitas pessoas estão sofrendo, estão padecendo, não tem nem o que comer, né? Então, assim, nem todos têm condições de estar levando ali um alimento na casa daquela pessoa, porque veio essa pandemia e muitas pessoas ficaram desempregadas, muitos casamentos foram destruídos, muitas crianças foram violentadas dentro dos seus lares, né? Igual aconteceu aqui na cidade onde eu moro, Campo Grande. Muitas crianças queriam voltar às aulas porque não aguentavam mais a violência dentro de casa, não aguentavam mais serem abusadas dentro de suas casas pelos seus próprios familiares. Então os sinais estão próximos. É pai que abusa de filha, é vô, é tio. Então, se você for parar para ver a realidade de muitos que vivem dentro de quatro paredes, você vai ficar chocado, né? Então, muitas pessoas me procuram para pedir oração, falam das suas situações, são coisas fortes, né? Somente você que é intercessor, intercessora, sabe que a vida de um intercessor, de uma intercessora não é fácil. A gente paga um preço para interceder pela vida daqueles que oram, daqueles que pede ajuda em oração.
Irmãos, eu quero cumprimentar a todos, eu quero cumprimentar a Vânia, a paz do Senhor Vânia, a paz do Senhor missionária Eva, minha prima Eliana, a paz do Senhor, prima, seja bem-vinda. Eu quero cumprimentar o meu primo Eduardo, a paz do Senhor. Deixa eu ver a Ronilda, né? A paz do Senhor, Ronilda. A Luciene, a paz do Senhor. Que Deus abençoe a todos, meus amados e queridos irmãos. É tempo de buscar, é tempo de prantear, é tempo de buscar a face de Deus. A paz do Senhor, Silvana de Oliveira. Deus te abençoe. Vamos ficar atentos aos sinais, porque eles estão mais do que visíveis, né? E aquele que não tiver entendimento da palavra de Deus vai perecer, vai sofrer sim, porque não tem entendimento. Recebe qualquer profecia, não receba qualquer profecia de pessoas que chegam em você e falam, fulano assim, 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 fez obra de magia, mas tudo bem, pode até ter feito, né? Mas é para você despertar, porque profeta, como foi lido aqui, é aquele que é inspirado por Deus para revelar o que há de vir, o que vai vir, né? Para quê? Para despertar. Por isso que essa campanha que foi lançada pela missionária Eva Jesus Soares, né? A presidente do Ministério Missionário Atuação de Deus, a pastora presidente, né? A missionária Nini Nascimento, muitos conhecem ela como Nini Nascimento, que está aqui. Então ela é a presidente do Ministério Missionário Atuação de Deus. Então ela foi despertada por Deus para estar levantando essa campanha, que Deus não faz segredo aos seus escolhidos, antes Ele revela, porque Ele não quer que o seu povo pereça. Então Ele está usando dos profetas para despertar o povo. Desperta, porque o que há de vir, para que você não venha ser atingido, para que você venha estar ciente do que vai acontecer, para que você venha se preparar. Mas como é que eu vou me preparar para o que há de vir? Você vai sim se preparar na oração, você vai se preparar na leitura, porque é na oração, é vigiando, é orando, que você não vai se deixar ser enganada por falsas profecias. Então, se você estiver dentro da palavra de Deus, você não vai se deixar enganar, né? Então, por isso que é importante, muitas das vezes, você assistir uma ministração, ouvir uma oração daqueles que oram pela sua vida, para pelo menos entrar em concordância com a oração do irmão, que muitas das vezes paga o preço, jejua pela sua vida, ora por você, e você não tem capacidade de nem ouvir a oração daquele que muitas das vezes acorda de madrugada ali com sono, cansado, está jejuando, está orando pela sua vida, pela sua família, e você não tem a capacidade de ouvir a oração do irmão. Vai chegar o dia em que você vai querer e desejar ouvir a oração do seu irmão, e ele já não vai estar mais aqui, porque Jesus, ele já vai vir, já veio, já levou aquele irmão amado e querido que intercedia por você, pela sua família, pela sua casa, pelos seus filhos. Ele já não vai estar mais aqui na terra, ele já vai estar lá ao lado de Jesus, né, aguardando ali, porque aqueles que ficarem vão passar perseguição, vão sofrer, né? Vai pagar por preço de sangue. Então, meu amado, não pague pelo preço de sangue. Desperta, né? Acorda, é momento de você orar, é momento de você jejuar, é momento de você interceder pela sua família, é momento de você buscar de Deus sabedoria, para que você não venha ser enganado, para que você não venha ser enganada. Amém? Eu vou fazer uma oração. A paz do Senhor, Vânia. Creio que essa palavra ela falou ao seu coração. Peço perdão para os irmãos, porque a minha internet ela tá oscilando. E teve uma hora que ela parou e eu não deu o que fazer para mim voltar. Então eu vou estar fazendo essa oração de despertamento, para que você venha ser despertado por Deus, a buscar a Deus, a estar sendo renovado, fortalecido pelo Espírito Santo nesta noite de hoje. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento eu quero aqui, Deus, agradecer a Ti por essa palavra, aonde nos fala, Senhor, onde o Senhor falou conosco que naqueles dias muitos se casavam, né?
faziam festas, dançavam, comiam, bebiam, davam-se em casamento. Então, Senhor, naquele momento em que eles estavam vivendo a sua vida rotineira, chegou o momento em que era necessário que eles tivessem ali, Senhor, despertados, e eles foram pegos de surpresa, Senhor. Que nós não venhamos sermos pegos de surpresa, mas que o Senhor venha nos despertar, que o Senhor venha despertar o seu filho, a sua filha, que o Senhor venha nos despertar a buscar a Tua palavra, entendimento, que não venhamos sermos enganados, Senhor. A paz do Senhor Jesus, a Maria, que possamos sermos fortalecidos, ó Deus, em nome de Jesus, por tudo que há de vir ainda, Senhor. Que o Senhor venha nos preparar, que o Senhor venha dar-nos sabedoria, entendimento, ó Deus, da Tua palavra. Que nós não venhamos ser pegos de surpresa, mas que naquele grande dia estaremos como as virgens prudentes, preparadas ali, com azeite, né? Com azeite, Pai, para sermos levadas ali do Teu lado. Então, Senhor, nos revela o que há de vir. Fala conosco, desperta a Tua igreja, visita, Senhor, cada lar, cada irmã, visita, Senhor, em nome santo e poderoso de Jesus Cristo, que o Senhor venha nesta noite entrar com restituição, restauração, que o Senhor venha visitar a nossa saúde, a nossa família, a nossa casa, que o Senhor venha trazer a existência, Senhor, das nossas vidas, tudo aquilo, Senhor, que o inimigo saqueou, roubou, que o Senhor venha restituir. Pai, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo, abençoa, nos conceda uma noite abençoada na Tua presença e que amanhã a Tua misericórdia venha se renovar, que possamos, Senhor, nos glorificar, Senhor, no Teu nome, porque o Teu nome, Pai, é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e adoração. Pai amado, ó Pai querido, nós Te agradecemos, Senhor, por essa palavra, no qual o Senhor nos colocou, Pai, no nosso coração. Que venha germinar, que venha, Pai, criar semente, Senhor. E que essa palavra, Senhor, venha a ser lançada àqueles que necessitam também ouvir, Senhor, de Ti. A verdadeira palavra que alimenta, que liberta, que entra no mais profundo da nossa alma, Pai. É isso que eu Te peço, ó Deus, nesta noite. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Beijo. A paz do Senhor Jesus. Nini. Que Deus te abençoe. Eu creio que Deus, Ele falou ao seu coração. Aquilo que Ele tinha para falar, Ele falou, né? E até aqui eu vos deixo na paz do Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço a todas as irmãs. Fiquem com Deus. Que Deus os abençoe.